Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e bem-vindos a mais um resumão de notícias, um dos quadros que vocês mais gostam de acompanhar aqui no canal. Para quem não conhece, é um vídeo quinzenal, onde eu pego as principais notícias do mercado de hard, PC game e trago em um único vídeo, num formato mais compacto, para atualizar você que não tem muito tempo para acompanhar diariamente tudo que é anunciado, embora agora as pessoas estejam mais em casa e acabam tendo mais tempo para esse tipo de coisa. Hoje eu vou comentar sobre uma terceira variante da GTX 1650 que foi lançada de uma forma discreta pela Nvidia, sem muito alarde. Vamos falar sobre a iminência do lançamento dos CPUs Intel de 10ª geração junto com as placas compatíveis Z490, CPUs Intel e AMD no mercado de portáteis recém-lançados. Vamos falar também sobre os problemas do coronavírus e adiamentos de lançamentos de hardware, sobre a RTX 3080 e o otimismo da Nvidia. Se você ficou interessado, vem comigo até o final. Esse vídeo é um oferecimento da nova linha de fontes Cooler Master MWE White V2, disponível nas potências de 450 a 750 watts. Elas contam com selo 80 Plus White, com eficiência prática variando até o nível bronze e topologia DC-DC com garantia de linhas estáveis e mais seguras, circuito LLC 12 volts dedicado e cabo de força no padrão brasileiro, garantia nacional de 3 anos. Saiba mais pelo primeiro link na descrição. Já faz um tempo que eu venho comentando aqui no canal sobre os CPUs Intel de 10ª geração, inclusive nos resumões passados, onde pouco a pouco esses CPUs foram tendo as suas especificações, os seus preços, até mesmo as suas imagens vazadas na internet de forma proposital ou não. Muitas das vezes as empresas deixam as coisas vazar para que o próprio público reaja àquilo, ela veja se aquilo vai ser bem aceito, aí sim ela vai e lança aquilo ou não lança aquilo. Enfim, e com todos esses vazamentos dos CPUs Intel 10ª geração, com o codinome Comet Lake S, nós já temos uma lista montada que eu posso chamar de oficial, porque já tivemos várias confirmações, vários vazamentos, e agora nós temos algo mais sólido, porque a própria Intel acabou deixando vazar de forma proposital ou não, um material de marketing que confirma que a 10ª geração terá um Core i9 de 10 núcleos e 20 threads, um Core i7 de 8 núcleos e 16 threads e um Core i5 de 6 núcleos e 12 threads, ou seja, confirma as tabelas de especificações que nós já havíamos mostrado para vocês anteriormente, inclusive com o Core i3, que pela primeira vez vai ter 4 núcleos e 8 threads. Isso é algo inédito. E o i9, 10 núcleos, nunca teve isso nessa plataforma mainstream. O i7 sempre foi 6 núcleos e 12 threads a partir da 8ª geração, antes era 4 núcleos e 8 threads. O i5 sempre foi quad-core, na 8ª geração passou a ser 6-core com 6 threads, agora nós temos aqui o recurso de multithreading nele. E guardem a data de lançamento prevista, de acordo com vários rumores, pessoas que já estão com os equipamentos. Dia 30 de abril é esperado que a Intel anuncie isso oficialmente. Não sei se vai ocorrer um evento por conta do corona, talvez alguma coisa online, mas é esperado que já no dia 30 eles anunciem e a partir de maio em diante os CPUs sejam entregues às lojas para serem vendidos aos consumidores junto com as placas-mãe compatíveis. E já deixo aqui o aviso para vocês, a 10ª geração não é compatível com as placas-mãe de 8ª geração. Por exemplo, uma Z370, uma Z390. É necessário comprar uma nova placa-mãe porque a contagem de pinos é diferente, a forma de encaixar o CPU é um pouquinho diferente e torna eles mecanicamente incompatíveis, ok? As placas-mãe Z490 devem chegar logo no lançamento. A gente não sabe se as placas intermediárias vão chegar também, como por exemplo a B460, porque no lançamento da Intel de 8ª geração, que foi o último grande lançamento da Intel, ela só trouxe a placa-mãe topo de linha, a Z370. Demorou alguns meses para chegar no mercado B360, H310. A gente não sabe ainda quando essas placas irão chegar exatamente, mas a gente espera mais confirmações. E nem chegou a 10ª geração, nós já vemos rumores, agora sim, isso é um rumor, sobre a 11ª geração. Ainda tem certo se a Intel vai usar a 11ª ou 20ª geração, tipo pular do 10 direto para o 20, como acontece, por exemplo, na Nvidia, que da série 10 foi direto para a série 20. Enfim, o codinome seria o Rocket Lake S, sucessora do Comet Lake, que vai lançar em 2020. É esperado que ele chegue entre 2020 e 2021, ainda nos 14 nanômetros. Sim, a Intel ainda não conseguiu se livrar dos 14 nanômetros.
É esperado a retrocompatibilidade com as placas-mãe 400, né, a Z490, mas essa geração deverá introduzir uma nova placa-mãe, uma tipo Z590, com algumas tecnologias que não existirão nas placas atuais, como por exemplo o PCI Express 4.0, que já é suportado do lado da AMD nas placas X570. O socket deve ser o mesmo, o LGA 1200, mantendo a retrocompatibilidade, isso ainda não é confirmado, a gente vai esperar mais informações. O DMI foi atualizado para X8 3.0, agora há uma maior taxa de transferência entre chipset e CPU, justamente para possibilitar o PCI Express 4.0, e haverão chips gráficos integrados nos CPUs com a arquitetura Intel Xe, que eu comentei com vocês em um outro resumão. A gente espera mais confirmações futuras, eu trago para vocês assim que eu tiver mais novidades. E com o mundo sofrendo as consequências negativas do coronavírus, seja na área da saúde ou na área da economia, muitas empresas têm adiado seus lançamentos ou até mesmo cancelado seus lançamentos, cancelado seus eventos, pela impossibilidade da aglomeração de pessoas. Cito, por exemplo, a E3 2020, que vocês já sabem, foi cancelada. A Computex, que é um dos maiores eventos de hardware do mundo, foi adiada para setembro. E esse é um evento muito importante que nele haveria ali provavelmente o lançamento dos Ryzen de 4ª geração, assim como aconteceu no ano passado, a AMD apresentou os Ryzen de 3ª geração. A NVIDIA também deveria apresentar ali as suas placas de próxima geração RTX, codinome Ampere, agora fabricadas em 7 nanômetros, que traria um salto de performance bastante expressivo em relação às placas da série atual, por conta dessa redução de litografia. 12 nanômetros para 7 nanômetros é quase a metade da redução, tal como aconteceu lá no passado, onde a NVIDIA reduziu de Maxwell 28 nanômetros para Pascal 16 nanômetros. E vocês lembram que entre essas gerações ocorreu um grande salto de desempenho e era esperado algo desse tipo nesse momento, embora agora as coisas ficam complicadas porque está todo mundo parado, as lojas não estão conseguindo vender, mas a NVIDIA em si diz aqui ao site Bloomberg que as coisas têm melhorado para o lado deles, isso por conta da maior quantidade de pessoas que estão nas suas casas, sejam estudantes ou trabalhadores, que estão usando mais o hardware da NVIDIA. Segundo eles, o aumento de horas jogando com chips GeForce aumentou em 50%. Inclusive o volume de data centers também aumentou por conta de pessoas que estão trabalhando no home office e acabam dependendo de uma nuvem, de uma infraestrutura remota da rede, que acaba de uma forma ou outra usando algum equipamento ali, muitas das vezes uma Tesla, algum chip da NVIDIA. Eles falam aqui que, segundo a gerência da NVIDIA, até o começo de abril o fornecimento de suprimentos para fabricação deveria retornar a patamares mais aceitáveis, e esse seria o momento para a NVIDIA começar a trabalhar ali no seu lançamento final das suas GPUs Ampere, né, trazendo esse salto de desempenho para o mercado. Infelizmente, podem ocorrer novos atrasos. Era esperado que a NVIDIA apresentasse essas placas na GDC em março, foi cancelado. Talvez na Computex nós vamos ter aí uma placa de vídeo chamada RTX 3080, que deve trazer um grande salto de performance em relação a 2080 atual. O preço permanece como uma incógnita. Porém, como eu já levantei aqui com vocês em outros vídeos, por conta do lançamento dos consoles, e sim, eu sei que console tem um público, PC tem outro público, mas nós vimos algo, vamos dizer assim, inédito. O hardware do console está em patamares muito altos, em patamares de igual para igual com o PC. A gente vai ter o Xbox Series X e o PlayStation 5 com o que há de melhor no lado da AMD, Ryzen Octa-Core, RDNA 2, muita memória RAM. Então a NVIDIA, para, vamos dizer assim, fidelizar os seus clientes, teria que lançar agora algo realmente bastante forte, parecido com o que aconteceu no passado, para continuar estimulando esse mercado a continuar. Por hora, a gente não tem uma confirmação de quando vai lançar, mas na Computex, em setembro, existe uma grande chance, já que a NVIDIA normalmente traz novas gerações, novas arquiteturas de 2 em 2 anos, e a última vez que ela fez isso foi em agosto de 2018. E no passado nós vimos a NVIDIA disponibilizar diversas placas de vídeo com o mesmo chipset, só que com algumas características diferentes na memória. Por exemplo, a GTX 1060 teve a versão de 3 GB, de 5 GB, de 6 GB, e nas versões de 6 GB você teve GDDR5, GDDR5X, teve versões com
8 GHz, 10 GHz, enfim, várias variantes, que é uma forma de facilitar com que os fabricantes disponibilizem chips que às vezes estavam difíceis de ser vendido em categorias maiores como uma 1080, e em alguns momentos o processo de fabricação de um certo chip pode estar valendo um pouco mais a pena e acaba facilitando a liberar esses chips no mercado para lançar novas coisas no futuro. No ano passado, a Nvidia tem feito esse novo movimento para atualizar suas placas com o GDDR5 para GDDR6, e uma das hipóteses que eu levanto aqui no canal é que provavelmente o custo de fabricação do GDDR6 hoje vale mais a pena, já não vale mais a pena ficar investindo em GDDR5 e sim logo na DDR6, até por isso que você vê chips básicos como RX 5500 AMD já vindo com GDDR6, que é um pouco mais caro. Talvez seja justamente para eles já esquecerem e deixar o GDDR5 para trás e focar no futuro, que é o GDDR6, que trabalha com frequências maiores e possibilita uma maior performance para a sua GPU. Então nós vimos placas como 1650 Super, que trouxe GDDR6, 1660 Super, que trouxe GDDR6 em relação às suas placas originais. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque agora nós temos oficialmente uma nova GTX 1650 lançada, e é a terceira, trazendo GDDR6 com clock 4 GHz superior em relação ao padrão dos 8 GHz, agora subiu para 12 GHz, que resulta numa maior largura de banda, certo? Mas as frequências da GPU foram reduzidas, clock base e clock boost, talvez para tentar equalizar um pouco, porque quando a Nvidia colocou o GDDR6, essa 1650 ficou mais rápida que a original, mas ainda mais lenta que a versão Super. Talvez eles reduziram a frequência para ainda tentar manter aquela ideia da possibilidade do fabricante trazer modelos sem o conector de alimentação, naqueles projetos mais compactos, para gabinetes ali mais simples, com fontes muito básicas, porque essa hoje é a vantagem da 1650. É você poder usar uma placa sem o conector de alimentação, numa fonte muito fraquinha, simplesmente para você atualizar uma máquina antiga que já não tem uma fonte boa. Você tira uma placa muito fraquinha, põe 1650, aumenta muito o seu nível de desempenho. Por exemplo, você tira ali uma 650 Ti e põe uma 1650, você está aumentando gigantemente o seu nível de desempenho com um consumo de energia ridiculamente baixo. E essa placa provavelmente clocks reduzidos para possibilitar essa questão, mas ainda assim ela é mais lenta que a 1650 Super, ok? Que é, lá fora ao menos, praticamente o mesmo preço de uma 1650, certo? Então, em relação à performance, o site XP Review teve acesso a essa placa e ele mostrou que houve um salto de desempenho de 2 a 10% em relação à 1650 comum. Isso porque nem todos os jogos são sensíveis a esse aumento na frequência da RAM, varia de jogo para jogo. E com isso agora existem oficialmente 6 placas 16. 1650 GDDR5, 1650 GDDR6, 1650 Super, 1660, 1660 Super e 1660 Ti. Então as coisas estão ficando um pouco mais complicadas para escolher qual é a melhor placa, porque agora a gente tem muitas opções, isso que eu nem falei da parte de cima, onde começam as RTX, que tem uma penca delas também. Vamos para a próxima notícia. Enquanto o mercado aguarda os Ryzen 4000 para desktop, os Ryzen 4000 para notebooks já chegaram. Isso foi anunciado no começo do ano, eu trouxe inclusive um resumão mostrando isso para vocês. Foi lá na CES 2020, a AMD apresentou os Ryzen de quarta geração com arquitetura Zen 2, e esses CPUs têm um ritmo de atualização diferente. A gente percebe que só agora está chegando a Zen 2 para os notebooks, enquanto que os Zen 2 para os desktops chegaram no ano passado, lá em junho, na Computex, certo? Esses CPUs estão com especificações bastante impressionantes. Por exemplo, você tem um Ryzen 7 de 8 núcleos e 16 threads com TDP de 15 watts. Uau! Um CPU de 16 threads com 15 watts de TDP é realmente muito impressionante, fruto da eficiência energética da arquitetura Zen 2. Existem as variantes de performance ali, a linha U, a linha S e a linha H de High Performance. Vocês estão vendo uma imagem aí, onde nós vemos o Ryzen 9 com 8 núcleos e 16 threads, Ryzen 7 com a mesma contagem de núcleos e threads,
tendo frequências menores, menos núcleos na GPU. No mainstream, Ryzen 5 de 6 núcleos e 12 threads, e finaliza com os Ryzen 3 de 4 núcleos e 4 threads. Existe essa variação no TDP, de 45 watts para os chips mais high-end com final H, e variando ali para 15 watts, podendo ser configurado ali de 15 para 25, dependendo da versão, pelo próprio fabricante, pelo próprio OEM do notebook, certo? Em comparação com CPUs Intel de 10ª geração, eles mostraram ali um Core i7-10710U, que conta com menos núcleos e menos threads em relação ao Ryzen 7, e o Ryzen 7 ganhou, obviamente, é um gráfico do marketing, eles sempre vão mostrar a melhor situação para o lado deles, por isso que a gente espera ver um review imparcial aí lado a lado para a gente testar as especificações. No lado da Intel, para rivalizar com essa nova remessa de CPUs da AMD, eles anunciaram o seu line-up de CPUs mobile 10ª geração do tipo H, que é o tipo de os chips de mais alta performance, codinome Comet Lake H. Não confunda, Comet Lake S é para desktop, Comet Lake H para portáteis com foco em alto desempenho. Você também tem chips mais básicos com final U, com frequências menores para rodar dentro do pacote térmico do notebook, especialmente notebooks muito finos. E para rivalizar com esse Ryzen 9 de 8 núcleos e 16 threads, a Intel ofereceu o i9 10980HK, também com 16 threads, 8 núcleos, TDP de 45 watts, que é o mesmo do Ryzen, e o boost no single core atingindo até 5.3 GHz, que é uma situação muito hipotética. Normalmente, quem tem notebook sabe que os clocks dificilmente chegam lá em cima, sempre ficam muito para baixo por conta do calor, da temperatura de dentro do seu equipamento. E esse chip é desbloqueado para overclock, embora overclock em notebook é uma coisa que as pessoas normalmente não podem se preocupar porque não tem espaço para dissipar, e o cooler normalmente não é muito, ele não está muito dimensionado para aguentar uma carga desse tipo. Obviamente pode variar de projeto para projeto. Também foi mostrado o Core i7 com versões de 6 núcleos e 12 threads, similar ali a um Ryzen 5 da geração da AMD. Inclusive tem um dos modelos de Core i7 com especificações de núcleos parecidas com o Core i9, e nós temos também os Core i5 de 4 núcleos e 8 threads. Vamos agora com a última notícia do nosso resumão, e vocês viram que boa parte das notícias ficaram concentradas em torno dos notebooks, porque foram o alvo dos lançamentos nos últimos dias, e infelizmente daqui para frente nós vamos ter poucos lançamentos, poucos anúncios, com muita coisa sendo cancelada, a dificuldade de importação, exportação, fabricação lá na China principalmente. Lógico que hardware é o menor dos nossos problemas, mas essa é uma área que afeta aqui o canal, por isso que eu estou falando sobre o assunto. Então nós temos aqui mais uma novidade nos notebooks, que é o anúncio oficial da NVIDIA das novas GPUs para mobile, notebooks RTX Super, que já haviam sido lançados no mercado de desktops no ano passado, ali em meados de julho, agosto, agora estão chegando aos notebooks junto com as suas variantes Max-Q, que é uma variante que trabalha com clocks um pouco menores, mais apertados, para reduzir o TDP e possibilitar projetos ultra finos e ainda assim com uma performance muito satisfatória para jogos. O interessante dessas GPUs que foram anunciadas é que elas contam com configurações muito similares às GPUs de desktop. Por exemplo, a 2080 Super Mobile tem a mesma quantidade de CUDA cores da 2080 Super normal. Da mesma forma, a 2070 Super também tem a mesma quantidade de CUDA cores da versão mobile. O que muda são as frequências, porque dentro de um notebook há pouco espaço para dissipação, então o que o fabricante faz? Reduz os clocks da GPU, às vezes o clock da memória também, para deixar a performance razoável, jogável, mas sem pegar altíssimas temperaturas e causar problemas em um espaço extremamente limitado como é de um notebook. Na mesma apresentação, a NVIDIA falou sobre o Dynamic Boost, que é um mecanismo próprio de balanço de energia entre CPU e GPU, que privilegia a parte mais crítica no momento. Se é a GPU, eles direcionam a energia para a GPU para acelerar a performance. Eu achei isso aqui muito interessante. Também criaram um mecanismo melhor otimizado entre a transição de GPU integrada para a GPU dedicada em momentos mais hardcore, quando você está jogando, por exemplo.
Os notebooks com as novas GPUs estarão à venda nos Estados Unidos a partir do dia 15 de abril de 2020. No Brasil não tem expectativa e não espere nada barato por aqui, com o dólar chegando a 5,30. Eles vão começar a partir dos $699 com as GPUs GTX 1650, a partir dos $1.000 os notebooks com RTX 2060 e além disso as versões Super que com certeza vão vir muito caras, até porque o chip em si já é bastante caro. Notebook é caro, não tem muito o que fazer. E eu falei para vocês sobre a RTX 2060 Super, que acabou vazando em um slide da ASUS de forma intencional ou não, que mostra essa outra versão de um chip 2060 com 8 GB de memória, novamente, mesmas especificações do chip de desktop, porém com clocks um pouco reduzidos para se adequar ao pacote térmico de um notebook. E provavelmente irá existir uma versão Max-Q dessa GPU também, embora isso oficialmente não foi anunciado no slide que vazou. E os fabricantes já anunciaram alguns dos seus modelos com essas GPUs NVIDIA Super, em conjunto com os CPUs Intel de 10ª geração que eu falei nesse vídeo. Por exemplo, os Core 9, os Core 7, e vocês estão conferindo algumas imagens aqui. Pessoal, espero que vocês tenham curtido mais um resumão. Eu volto daqui a 15 dias. Obviamente, nesse meio tempo, nós vamos ter os nossos reviews, nossos testes, como de costume. Então, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E caso você queira comprar um hardware ou um PC Gamer nesse momento, para trabalhar, para jogar, se divertir, compre através do primeiro link na descrição, Terabyte Shop, aliás, o segundo link na descrição, aonde você vai estar ajudando o canal a se manter produzindo conteúdo para vocês. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.